Amor, aceitação, perdão. Módulo 2, escala de Hawkins, perdão. Turma 9, live ocorrida em 24 de janeiro de 2021. Olá, boa noite a todos. Nós tivemos problemas de conexão que eu ainda não resolvi, né? Mas estou gravando aqui para vocês terem no YouTube essa live referente ao módulo 2. Depois eu vou botar lá o link para vocês, novo, dessa live, ok? Então, o que é importante, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar e dar lá o joinha em todos os nossos vídeos, porque isso ajuda a divulgar, né, o vídeo para as outras pessoas. Eu vou ler para vocês o toque de luz no item 102. Atingir o progresso verdadeiro é muito mais que subir na vida. A melhoria no emprego, o saldo maior na conta bancária, o sucesso nos negócios e na sociedade não satisfazem os grandes anseios do coração. Nascemos para progredir, como seres humanos, como pessoas, o que implica ter sensibilidade para o belo, para amar desinteressadamente, alegrar-se com facilidade, reconhecer o poder dos pensamentos e sentimentos, acreditar no divino poder interior. Você vê aqui que eles falam aqui da gente em acreditar, a gente reconhecer o poder dos sentimentos e dos nossos pensamentos. E acreditar também no poder que tem aqui dentro do nosso coração, que é a nossa centelha divina. Como se vê, o progresso interior, ele é o principal. Então ele chama a nossa atenção da importância da gente crescer como pessoa, da gente crescer como ser humano e não ficar preso às questões externas que existem por aí. E aí ele fala: por isso, você acha que não deve perder tempo pensando em progresso? Mas como? Se você existe para progredir, as forças, capacidades e valores estão em você para criarem raízes e crescerem sempre mais. Então ele vem lembrando: o poder, a força está dentro de você. Você é que consegue fazer com que as coisas criem raízes e cresçam cada vez mais. Mas como é que você faz isso? Através de focar no que é belo, no que é bom, no que é justo, no que é positivo. Se fortalecidos, exigem-lhe ação, e de ação em ação, o seu progresso ele será infinito. Creia em si, em sua essência divina, no amor e aumente seu potencial interno. Melhore-se, tenha pensamentos de progresso. Os pensamentos de progresso formam os riachos, os rios, os mares da felicidade. Então, quanto mais você pensa positivo, quanto mais você define metas e planos, mais você está caminhando para um melhor futuro do que o seu presente atual. Ok? Então vamos fazer, né, o nosso tradicional eu sou. Então aqui para o módulo 2, que é o módulo do perdão, nós temos o eu sou referente à parte do perdão. Então eu sou a lei do perdão. Eu sou a poderosa energia eletrônica
fluindo, carregando e renovando cada célula da minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Então, o que que ele está falando? Ele está falando que você é a poderosa energia que flui, que renova cada célula. O eu sou é a presença de Deus. Então, ele é uma energia que vem do infinito e que vai renovando cada célula da onde? Da minha mente, do meu corpo, nesse instante. Você está determinando isso, fazendo essa afirmação. Eu sou a poderosa presença desta energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nesta alegria para sempre. Eu sou a suprema atividade inteligente através de minha mente e meu coração. E hoje nós vamos começar, né, o nosso módulo falando sobre a mensagem da água de Masaru Emoto. Então, através do estudo que ele fez, ele viu que o ser humano, ele tem uma porcentagem muito grande de água no corpo. Quando ele é aquele ovo, assim que ele é fertilizado, ele tem 96% de água. Como o bebê, ele está com 80%. Adultos, como nós estamos com 70% de água no corpo. Adultos acima de 65 anos já está com 60% de água. E adultos que estão em momento da morte, eles chegam a 50% de água. Então, a gente está vendo quão importante é a gente se manter hidratado para que a gente tenha uma boa saúde, uma boa energia girando e fluindo no nosso corpo. Então, Masaru Emoto, ele viu que, no estudo que ele fez, ele comprovou que palavras negativas e palavras positivas alteram a estrutura molecular da água. Então, se alteram a estrutura molecular da água e nós somos 70% do nosso corpo água, eles alteram a nossa estrutura do nosso corpo também. Através do método simples, ele congelou a água após ela ter sido exposta às palavras e sons negativos e positivos. Depois foi lá e fotografou a molécula da água em um microscópio chamado microscópio de campo escuro e foram formados cristais. Aquela água que tinha uma molécula que foi submetida a energias positivas, ela ficou com uma figura de geometria sagrada. Já a molécula da água que foi colocada em situações negativas, em vibrações negativas de palavras e etc., ela ficou com, como vocês podem ver aqui do meu lado, com esse modelo todo disforme. Então, quão é importante que a gente esteja cada vez mais, né, pensando no quanto a energia do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente escuta, do que a gente vê e do que a gente sente, né, que isso tudo ela transforma através dessa vibração as moléculas do nosso corpo. Então você está me falando que quando eu vibro positivo, eu tenho mais saúde, mais energia? Sim. Quando eu vibro negativo, ao contrário. Então, se eu estou exposta a palavras positivas, eu vou ter uma vida cada vez mais próspera e abundante. Se eu estou
exposta a palavras negativas, a situações negativas, eu vou ter o quê? Mais e mais coisas negativas. Então a gente tem que pensar. E o desequilíbrio energético, ele traz o quê? Ele traz doença. Então toda doença é um estado de desequilíbrio energético. Então, quanto mais a gente estiver pronto para vibrar positivo, mais as suas moléculas estarão com a geometria sagrada, com a geometria de Deus. Passe a viver o agora, não deixe para depois, esteja sempre no presente. Plante coisas boas, fale coisas boas, emita energia positiva. Quanto mais a gente está no presente, mais a gente diminui o grau de ilusão em que vivemos, porque nós vivemos em um plano de terceira dimensão, que é um plano denso. A Terra, ela vibra medo. Então, por isso que a gente está sempre envolvido nos noticiários. Tudo fala do medo, da insegurança, da raiva, de matou, de roubou, isso, aquilo, outro. Então, a gente tem que o quê? Mudar essas frequências. Primeira coisa que você faz é se afastar de tudo isso que tem frequência negativa e mudar a sua história, trazendo coisas com frequências positivas. Então, nesse próprio estudo da água do Masaru Emoto, ele diz que músicas, né, celestiais, como músicas clássicas, elas trazem também, elas têm um poder de trazer energia positiva, de vibrar positivo, e com isso vai estar também melhorando todo o seu corpo físico, todos os seus corpos, porque nós não temos só esse corpo físico, nós temos mais 6 corpos, além do corpo físico, que são chamados de corpos sutis, que veremos isso no 9º módulo desse curso, que não vou falar agora, mas que a gente vai sabendo que a gente não tem só esse corpo. Então, quanto mais você aprende, mais você tem responsabilidade. Responsabilidade por quê? Pela sua vida e pela vida das outras pessoas. É importante que você cada vez mais busque sentir, falar, ver, escutar, pensar coisas positivas. Você tem mais responsabilidade porque você agora tem esse conhecimento. O importante é começar a fazer sempre. Então, dê o primeiro passo. Não precisa estar perfeito. Faça e deixa que o universo ele vai fazendo o resto para sua vida. Então comece a fazer seu exercício da gratidão. Agora a gente entrou numa nova fase que vai continuar fazendo o exercício da gratidão, mas vamos iniciar o exercício do perdão. Quão é importante você se perdoar, perdoar os outros e pedir perdão por aquilo que você fez que não era muito positivo. Procure cada vez mais dormir em paz, para que você possa chegar ao sono profundo e restaurar a sua energia. Então é importante que você tenha boa energia, que você consiga dormir adequadamente. Ah, André, então você está falando que eu preciso dormir 8 horas por dia? Não, você precisa ter sono que seja restaurador. Então, na hora que você vai dormir, você não pode ter o quê? Pensamentos negativos, preocupações. Por quê? Porque você não vai conseguir dormir direito. E se você tem essa energia negativa, o que que acontece? Você abre espaço em volta de você para que energias do mal, energias negativas, possam te influenciar. Então, é importante Saint-Germain, ele lá no livro de ouro, quem estiver acompanhando, pode, em um determinado capítulo, ele vai dizer que é importante que a gente crie diariamente o quê? Um cinturão eletrônico de luz dourada do eu sou, do Criador,
que é uma energia de luz de perfeição. Para quê? Para nos proteger. Então, todos os dias, ao acordar, eu crio esta camada de energia positiva, de proteção. E faça uma afirmação: eu sou, eu sou. Eu sou luz, eu vibro luz. Eu sou a presença crística que controla e governa o meu corpo, a minha vida, a minha mente, o meu mundo, o meu trabalho, a minha casa, agora. E não permite que nada negativo possa acessar o meu ser, que não permite que coisas possam me perturbar. Então, eu defino essa afirmação e crio esta carapaça de proteção. A mesma coisa eu faço antes de dormir, porque quando a gente dorme, a gente vai frequentar um novo plano, que é um plano de quarta dimensão, que é chamado plano dos sonhos. Então, quando a gente sonha, a gente acessa a quarta dimensão, que é o plano que tem ainda dualidade, igual à Terra, bem e mal. Por isso que algumas pessoas têm pesadelos e outras, às vezes, têm sonhos maravilhosos, positivos. Então, para que você tenha só sonhos bons e positivos, você tem que também fazer esta esse cinturão eletrônico de proteção antes de dormir. Ah, Andréia, mas e se acontecer, eu fiz o cinturão de manhã e daqui a pouco eu me deixei aborrecer, me chateei, etc. Quando acontece isso, vai abrir um buraco nesta cúpula de proteção que foi criada. Então você precisa fechar. Então o que que você faz? Você refaz a sua cúpula de proteção. Assim você vai estar garantindo a sua proteção. Ah, mas e se eu ainda estou sentindo o sentimento negativo, estou com raiva, estou aborrecida? Então você está abrindo cada vez mais o buraco para o mal acessar você. Então o que que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua vibração. E hoje, no nossa aula, nós vamos aprender a mudar. Como é que eu mudo o meu estado, né, de vibração? Como é que eu faço isso? Então, antes da gente dar continuidade, a gente precisa entender, né, que somos energia. Nós somos pura energia. Então, a energia, ela é uma força comprovada pela ciência. A energia, ela vibra. Todos nós somos energia. O nosso corpo, ele é energia. O universo é energia. O nosso corpo, ele é energia. Então, sendo energia, a energia está presente em tudo. A energia, ela é uma identidade. Conforme a gente pode ver nesta figura aqui abaixo de mim, nós temos o átomo. O átomo, ele tem em volta dele elétrons que fazem o que? As órbitas. Se a gente pensar no universo, é como se fosse o Sol e os planetas orbitando em volta. Estranho, né? Parecido. Por que que é parecido? Porque existe uma lei que vocês vão aprender mais à frente, que é a lei da correspondência. O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Então, a célula, né? A célula, a molécula de um átomo, ela tem uma forma parecida com o quê? Com o nosso universo, que é uma coisa maior. E a gente poderia falar que o nosso universo é uma molécula de um grande ser, que é Deus? Sim, poderíamos ter essa ideia. Mas vamos voltar aqui para dentro da molécula e ir aprofundando cada vez mais e diminuindo. Então já está comprovado pela ciência e tem vários vídeos que eu postei no grupo de vocês e no material didático para como apoio para vocês poderem analisar e entender isto que a gente está passando aqui com mais qualidade. Então, dentro do átomo existe um núcleo.
E antigamente entendia que essa era uma massa. Então, essa massa era que fazia o quê? Nosso corpo físico, né? Então, quantidade de moléculas gerar tinha um núcleo, então o núcleo era massa, então a gente achava que o nosso corpo era denso por causa disso. Mas, conforme foram passando os anos, foi se estudando mais e mais e foi descoberto que dentro do núcleo existiam prótons e nêutrons, que eram lá uma pequena parte. E dessa pequena parte, podemos dizer que desse próton, dentro do próton, existiam três pequenos núcleos, que não eram núcleos de massa, eles eram núcleos de energia. E o resto era uma energia escura, ou seja, não existia massa. Então, se a gente olhar cada uma desses prótons que formam o núcleo, a gente não vai encontrar massa, a gente vai encontrar energia. Então, o quark, ele é uma energia. Então, se a menor parte, é claro que já foi mais para frente, já está no bóson, que é uma parte menor, né, do quark, que é pura energia. Então, se a gente olha assim, cada vez mais para dentro da molécula, nós vamos ver que somos pura energia. Mas por que que a gente consegue ver, né, e sentir o nosso corpo? Porque esta energia, ela está vibrando lentamente. E aí nós vamos entender isso. Então, quanto mais lento vibra, menos mais denso é. Quanto mais rápido, mais alta a frequência, mais rápido é e menos denso é. Então, nessa figura aqui agora, vocês podem verificar, né, a frequência vibracional, uma faixa de frequência. Na parte de cima, tem uma frequência de baixa vibração, ou seja, ela é mais densa. Então, tudo que vibra nessa frequência ela é mais densa. Vou mostrar aqui o meu pêndulo, ele é de madeira, ele é duro, é mais duro que o meu corpo. Então, isso significa que ele vibra em uma frequência menor. O comprimento da onda, se vocês olharem aqui, você tem uma onda. Então, baixa frequência significa que são poucas ondas dentro de um mesmo espaço de tempo. Numa alta frequência, eu tenho muitas ondas dentro do mesmo espaço de frequência e o comprimento da onda ela é menor. Então, se eu pego aqui o meu pêndulo e seguro ele aqui, vocês estão vendo. Mas, se eu giro ele rapidamente, ou seja, eu aumento a frequência dele, vocês passam a não mais enxergá-lo. Então, isso significa que eu aumentei a frequência de vibração desse pêndulo e quando eu vibro ele mais rápido, ele passa a não ser enxergado. Então, você está me falando que quanto mais alta a frequência, mais sutil é a coisa e menos você enxerga, sim. Então, nós vivemos no mundo de terceira dimensão, aonde a frequência ela é baixa, é a frequência do medo, vibra baixo, do medo, do terror. Quanto maior a frequência, então a gente pode falar que os seres iluminados, eles vibram em quinta dimensão, sexta dimensão. Então são dimensões da paz, do amor incondicional. Então, pessoas que vibram nessas frequências, eles têm corpos mais sutis e por isso que a gente não enxerga, por exemplo, aqui um mestre ascensionado, não enxerga Jesus, não consegue ver Maria, porque eles estão vibrando em uma frequência mais elevada do que a frequência da nossa terceira dimensão. Então, a frequência vibratória ela pode ser observada sempre que uma pessoa apresenta sentimentos que foram identificados na escala de Hawkins. A gente viu a escala de Hawkins na aula passada, eu passei rapidamente, hoje a gente vai trabalhar mais ela. Mas é importante que a gente entenda. Então, se existe uma frequência, uma vibração e tudo vibra, todo vibra,
tudo é energia, então a gente pode dizer que nós, seres humanos, nós vibramos e emitimos uma determinada energia. Nessa nessa figura que vocês estão vendo aqui, vocês observam que existem 2 pessoas, cada uma está emitindo a sua energia, e essa energia, ela penetra na energia do outro. Por isso que muitas vezes a gente às vezes sente, quando a gente está num local, que existe uma energia negativa. "Nossa, mas como está negativo esse lugar". Vocês já passaram por isso. Então a gente tem que o quê? Imaginar, mas por que que a gente sente? A gente nunca estudou energia, mas a gente sente. Por quê? Porque nós temos esta sensibilidade, nós acessamos essas energias através dos nossos corpos sutis. Então, se eu estou dizendo que existem pessoas e pessoas podem influenciar e nos contaminar com a energia dela, é importante que vocês conheçam a figura a seguir, que é a da contaminação vibracional. O que que é a contaminação vibracional? Então, vamos dizer que você hoje acordou super negativa. "Ah, que dia ruim, que coisa ruim. Ah, aquela pessoa faz tudo errado. Ah, que droga, como é ruim. Ah, aquela pessoa, ela me magoou. Ah, tudo dá errado na minha vida. Ah, eu tô com medo, não sei o que fazer. Ah, eu tô com raiva daquela outra pessoa. Ah, aquela pessoa faz tudo errado". Então, você está criticando, está com raiva, com medo, amargurado, julgando, jogando negatividade para o ambiente, reclamando de tudo, está descontente com a sua vida, não está feliz, você está jogando energia para fora. E essa energia, ela pode contaminar, e com certeza contamina, outras pessoas e, em primeiro lugar, contamina você mesmo. A gente viu lá no Masaru Emoto que nós somos puramente água, 70% água, quando adultos. Então, quando eu estou emitindo essas energias, para eu emitir, primeiro eu estou me contaminando e estou criando o quê? Doenças no meu corpo, porque a doença ele é um desequilíbrio vibracional. Então, quando eu contamino outra pessoa, e aí é como se fosse um vírus, esse vírus vai contaminar outras e outras e outras, conforme a gente vê aí nesse esquema. Então, eu contaminei a pessoa de cima, essa pessoa de cima ficou chateada, contaminou mais duas, essas duas contaminaram cada uma mais duas, e vai assim eternamente contaminando, contaminando, porque a energia ela vai passando para outras pessoas. Então, dependendo do estado de quem está sendo contaminado, aquela energia pode ser mais fraca ou mais forte, de acordo com os sentimentos de cada um. E quando acontece essa contaminação vibracional, olha quantas pessoas você prejudicou, porque você, né, vibrando negativo, falando, pensando, sentindo, ouvindo, vendo coisas negativas, você vai estar jogando essa energia para o ambiente, para as pessoas e para você mesmo. E aí você contaminando essas pessoas, você está prejudicando muitas pessoas. Então você está me falando, Andréia, que eu prejudiquei, mesmo não conhecendo essas pessoas todas, eu prejudiquei? Prejudicou. Porque você emitiu formas de pensamento negativa, sentimentos negativos que contaminaram não só o planeta Terra, como outras pessoas. E como o universo, como Deus, ele é tão perfeito, ele te dá o poder de quê? De se livrar desta contaminação, de você corrigir aquilo que você contaminou, de você corrigir aquela atitude que você fez. Como é que faz isso? Então, tudo que você emite, Deus vai te mandar de volta. Então, o que significa? Existe um retorno da contaminação vibracional. Se vocês repararem nessa figura, todas aquelas pessoas que você contaminou direta ou indiretamente, elas te devolvem
a energia negativa que você enviou. Por isso que se sua vida está ruim e você fica reclamando que sua vida está ruim, mais e mais coisas ruins vão acontecer, porque você jogou uma energia que a vida estava ruim e está recebendo de volta mais e mais coisas ruins, e cada vez vai ficando pior. Para quebrar, né, essa situação, eu tenho que tomar uma atitude, né? Só depende de você. Então, o que que Deus espera que você faça? O que que o universo espera que você faça? Que você quebre essa corrente, porque se você contaminou, recebeu de volta a contaminação para tratar, e aí você continua reclamando e contaminando, você vai recontaminar outras pessoas que vão te mandar e a sua vida não vai andar. Então você pode tomar uma decisão agora e dizer: eu não quero isso mais para mim. Eu quero me livrar disso. E como é que eu faço isso? Colocando quê? Alguma coisa que te blinde. A primeira coisa que você pode se blindar, que eu dei a dica, é você fazer, né, o cinturão eletrônico de proteção. A segunda coisa que você pode fazer é você começar a vigiar os seus atos, seu pensamento, as suas palavras. Quando você vigia, para vigiar, você tem que estar no presente, percebendo o que você está fazendo. Então, eu emiti uma coisa negativa, o que eu faço? Eu vou imediatamente, que eu percebi, porque eu estava vigiando, eu vou trocar esta energia por uma energia positiva que vibre mais forte. Como é que eu faço isso? Usando a sua chave da vibração positiva, que eu passei para vocês. O que que é a chave da vibração positiva? A chave da vibração positiva é aquela situação que você passou e que a situação que você passou e que você vai lembrar de coisas positivas que ocorreram na sua vida. O que que ocorreu de positivo na sua vida? Por exemplo, para mim, a chave da minha vibração positiva nada mais é que um lugar lindo que eu visitei há alguns anos atrás, chamado Stintino, que é uma praia que fica lá na Sardenha, que é a praia de La Pelosa. Eu vou mostrar para vocês a figura dessa praia para vocês poderem entender, né, como ela é bonita. E por que que aquilo me traz o quê? Um amor, uma coisa muito positiva. Então, essa é a chave da minha vibração positiva, esse lugar lindo, porque toda vez que eu me lembro desse dia que eu estive lá, me traz uma sensação de gratidão, dessa beleza da natureza criada por Deus. Eu lembro de Deus, nossa Deus, como você é lindo, que coisa maravilhosa que você criou. Olha a oportunidade que eu tive de ir nesse lugar maravilhoso, nesse lugar, sabe, estonteante. Então aquilo me traz paz, amor, gratidão, beleza, me traz a presença de Deus, traz harmonia. Então vocês devem buscar dentro da vida de vocês coisas que te tragam uma energia positiva, que te tragam amor. Como é que eu faço isso? Você vai imaginar a sua vida, tudo o que aconteceu na sua vida até hoje, e vai lembrar o que que aconteceu na minha vida que eu fiquei feliz, quais foram os momentos que eu me senti feliz, mas a felicidade real, não é aquela felicidade que você achava que era feliz, mas não era. É a felicidade mesmo que é trazida de dentro do coração, que te dá harmonia, que te dá paz, que te dá luz, que você sim, você fica, ai, que maravilha, que coisa emocionante. Tem pessoas que acham que a chave da sua vibração é, por exemplo, o marido. Pode ser? Pode. Ou é o dia do casamento? Pode ser, pode. Só vou perguntar para vocês. Esse marido ele é
tão excelente que você em nenhum momento reclama dele, em nenhum momento você fica com raiva dele. Porque se você passa por essas situações e esses sentimentos negativos, ele não pode ser a chave da sua vibração positiva. Agora, se ele é maravilhoso 100%, é o companheiro, faz tudo, então pode ser. Você se sente feliz com ele? Ótimo. O melhor seria que você tivesse uma chave que fosse só entre você. Então, tem pessoas, por exemplo, que colocam a chave da vibração positiva no momento em que ela conseguiu se formar, né, em uma universidade. E hoje, ou quando ela começou a trabalhar naquilo que ela gostava, quando ela ganhou o primeiro salário, não importa o que seja. Mas tem que ser uma coisa que toda vez que você se lembre, você traga essa energia positiva. Por quê? Você tem o retorno da contaminação. Quando vem aquela energia negativa para você e começa a vir aqueles pensamentos negativos, aquela energia, você se sentindo mal, você para, respira e fala: Eu não quero isso para mim, eu quero só o amor, e aí você pensa em quê? Na sua chave da vibração positiva. Com isso, você vai estar anulando a energia negativa, porque a gente vai ver na escala de Hawkins que os sentimentos negativos eles vibram mais baixo e os sentimentos positivos eles vibram bem mais alto. Então, por exemplo, a vergonha ele está com 20 Hz. Eu coloquei hoje um vídeo para vocês no WhatsApp em que um professor de física ele dá lá a história, ele conta a história até do Hertz, como é que aconteceu a história do Hertz. E esse professor que está aqui, David Hawkins, ele fez um estudo e mediu a vibração das pessoas, das frequências vibracionais. E aí ele fez um estudo através de um aparelho. Então ele falava assim: sente vergonha, aí vibrava. Aí botava uma outra pessoa, sente vergonha, aí vibrava. E ele via a vibração e chegou a uma vibração média. Pessoa que tem vergonha, 20 Hz. Pessoa que tem culpa, 30 Hz. Pessoa que sente apatia, 50 Hz. Pessoa que sente medo, dor, pesar, sofrimento, mágoa, fica remoendo aquilo, está 75 Hz. Pessoas que estão com medo vibram a 100 Hz. Pessoas que têm aquele desejo, vício, né? Vontade egocêntrica, tudo é para mim, vibra a 125 Hz. Quem vibra em raiva é 150 Hz. Orgulho, 175 Hz. Coragem, 200 Hz. A coragem ela é o ponto de equilíbrio, mas ainda é considerado uma vibração ainda na lista do negativo. A partir da coragem, a gente começa a subir na escala de Hawkins para as vibrações mais positivas. A neutralidade, ela é equiparada à gratidão. Então, quando nós estamos fazendo nosso exercício da gratidão, a gente está saindo daquelas energias negativas que a gente vinha antes de começar o curso, de medo, vergonha, apatia, pesar, etc e tal, trazendo para uma energia mais positiva, vibrando a 250 Hz. Conforme eu vou fazendo meu exercício diariamente, eu vou me sentindo mais em paz. E aí eu começo a quê? A contemplar, a ter complacência, a ter mais disposição para fazer as coisas. E aí eu já estou pronta para trabalhar o quê? O perdão, que é o motivo da nossa live de hoje, que é o exercício do perdão. A gente cada vez mais perdoar e ser perdoado. E o perdão é o quê? É você aceitar, aceitar os outros como são, cada um dentro do seu desenvolvimento. Depois que a gente passa dos 350 Hz do perdão, nós vamos para a contemplação. Por quê? Porque eu já consegui ser grata diariamente, já começo a ter complacência, ter mais disposição pelas pessoas, começo a aceitar e a perdoar as pessoas. Então, eu limpo as energias negativas, né, os sentimentos negativos do meu coração, e aí eu começo a ter
a razão, a contemplação. Começa a contemplar como é belo o mundo, o sol está nascendo, nasce todo dia igual, mas a gente começa a ver a vida de uma forma diferente, a gente começa a contemplar, a ter mais foco no que é positivo. E aí a gente já está em 400 Hz. E a partir daí a gente vai trabalhar o amor no quarto módulo, em que a gente vai trabalhar a energia de 500 Hz. Então a gente vai fazer um exercício de amor. E a partir do exercício de amor, e se vocês verem, quarto módulo, a gente já vai estar em 4 semanas. 4 semanas são 7 vezes 4, 28. Eu já passei de 21 dias na gratidão. Então, eu já falei para o universo, há mais de 21 dias que eu sou grata. E ele já está entendendo que eu realmente estou me achando grata. Então, ele vai te mandar mais e mais gratidão. E conforme a gente vai andando dentro do nosso curso até a 10ª semana, nós vamos sentindo essa energia mais e mais e vamos chegando e subindo na nossa escala de frequência vibratória. O amor, ele é um sentimento de expansão. É através do amor que a gente faz as nossas cocriações, as nossas manifestações no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente entenda que a partir da vibração do amor, da alegria, da paz, da iluminação, até chegar à consciência final, que é a consciência de Deus, nós estamos vibrando em com frequências que possibilitam o quê? Possibilitam a manifestação física. Então, se eu vibro amor, eu vibro energia para manifestar coisas positivas na minha vida. Então, toda vez que eu vejo esta foto, né, que é lá Tintino, eu me sinto equilibrada, em paz, grata, eu contemplo a beleza dessa natureza, eu sinto amor, eu sinto alegria. Então, é isso que eu quero que vocês entendam cada vez mais, a importância da gente estar equilibrado. E a escala de Hawkins, ela traz para a gente o quê? Essa energia, essa vibração, a gente entender. Ah, mas como é que eu aplico no meu dia a dia a escala de Hawkins? Você não aplica, você apenas sabe que quando você está sentindo culpa, você está vibrando naquele momento a 30 Hz. Se eu sinto dor, eu estou vibrando a 75 Hz. Então, é uma constatação, é como se tirasse uma fotografia. É claro que durante o nosso dia, a gente varia de vibração. Por quê? Porque você pode sentir vergonha agora, daqui a pouco sentir apatia, daqui a pouco sentir raiva, depois sentir amor, voltar para apatia, medo, etc. Então, quando a gente faz essa mudança, né, de vibração, a gente. Mas aí como é que eu vou saber quanto que eu vibro disso? Vocês me perguntam. Você vai saber porque eu criei um método para que vocês possam medir, né, qual é a frequência vibracional que vocês estão. Então, eu mandei para vocês um arquivo em PDF explicando como gerar essa conta e mandei um arquivo em Excel para vocês, em que vocês só vão preencher aqui a quantidade de vezes que apareceram durante o dia aqueles sentimentos, tanto negativos quanto positivos, e aí automaticamente vai gerar uma média da frequência vibracional. Ah, André, eu posso fazer isso ou amanhã, durante o dia todo? Pode. Posso fazer durante uma semana inteira? Também pode. Não tem problema. O tempo que você vai levar para fazer essa medição. O importante é, fica com esse papelzinho, você pode imprimir, fica o papelzinho e vai lá colocando quantas vezes você assistir. Aqui nessa parte de medição, se vocês observarem nessa coluna aqui, medição, é com você fazendo a medição. Sentir culpa, sentir vergonha, coloquei um tracinho. Sentir apatia, coloquei um tracinho. Agora senti raiva, fui lá, coloquei um tracinho. E aí você vai durante o dia todo. No final do dia, você vai somar quantos tracinhos
é quantas vezes ocorreram situações de vergonha. Nesse caso aqui, dessa figura, ocorreu apenas uma vez. Então, no número de quantidade, eu vou botar um. Na culpa, ocorreram duas vezes, botar dois. Na apatia, foram 5 vezes. Então, eu venho aqui e coloco 5. Conforme eu vou botando aqui a quantidade de vezes que ocorreu durante aquele período que eu medi, o Excel que eu preparei para vocês vai calcular automaticamente o total de quantidade de sentimentos que eu tive e o resultado gerado. O que que é o resultado gerado? É a quantidade da frequência vibracional do sentimento. Por exemplo, culpa vibra, vergonha vibra 20. Teve uma vez, então vai fazer 20 vezes 1, 20. Raiva. Raiva tem a frequência de 150. Eu tive 4 vezes. Então, 150 vezes 4, 600. E aí vai ser somado todas essas quantidades. Então, você vai somar tudo que foi negativo, deu 25 vezes. Tudo que eu pensei positivo foram 6 vezes. Pensei, senti, agi, não importa. Foram 6. O resultado dos negativos foi 2.230. O resultado dos positivos foi 2.180. Se a gente fosse olhar aqui, né, só pela quantidade de energia positiva e negativa, eu já via que tinha um desequilíbrio. Mas para a gente ter uma frequência, um cálculo de uma frequência desse período que eu medi, eu somo o valor da quantidade de vezes dos dois e somo a quantidade dos resultados. Então, 25 mais 6 igual a 31 e 2.230 mais 2.180 dá 4.410. E aí eu vou fazer a divisão. 4.410 dividido por 31 vai dar 142 Hz. Então, 142 Hz é o cálculo da minha frequência média diária. Se a pessoa está vibrando em média 142 Hz, significa que ela ficou ali em torno da negatividade, da vibração da raiva com a vibração da vontade egocêntrica, do vício. Então, é ainda muito fraco, por isso que a sua vida não funciona. Então você precisa aumentar as vezes que você teve sentimentos positivos. Então, a outra forma de você começar a melhorar é você forçar sem força, é claro, né? É você começar a incluir na sua vida mais coisas positivas. Pensar mais positivo, assistir coisas positivas, escutar músicas positivas, falar coisas positivas, sentir coisas positivas. Então, quanto mais você acrescenta no seu dia a dia coisas positivas, mais vai melhorando a sua frequência. Então, quando você faz a sua gratidão, em que na sua gratidão só tem coisas positivas e todo dia você lê com um sentimento, você está aumentando a quantidade de coisas positivas na sua vida, está aumentando, por consequência, a sua frequência vibracional. Entenderam? Voltando lá na escala de Hawkins, então é importante que a gente preste cada vez mais atenção naquilo que a gente vibra no nosso dia a dia. Esses são os sentimentos negativos: vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, desejo, raiva, orgulho e coragem. Está lá no equilíbrio entre os positivos e os negativos. Por exemplo, a vergonha vibra 20 Hz. É uma vibração emocional dos estados mais baixos da consciência humana. Uma pessoa com vergonha fica paralisada, aprisionada nesse sentimento e não toma decisões, não interage e se priva das experiências da vida, prejudicando muito o aprendizado e a sua evolução. Normalmente, a pessoa nesse estado apresenta um nível alto de depressão.
Pessoa não tem força para nada, nem para se alimentar, e muito menos para tomar banho. Não há mais motivo para viver. Em um nível mais sutil deste sentimento de vergonha, ela se manifesta como timidez. No nível mais exacerbado, a pessoa pode até vir a tirar a sua vida. Sem dúvida, é um sentimento que deve ser trabalhado e superado quando seu objetivo for evoluir e buscar o autoconhecimento. Então, pessoa que sente durante o dia muita vergonha, está vibrando nesses sentimentos negativos, deverá buscar tratamento urgente de psiquiatra e psicólogo para auxiliar para que ele comece a tomar consciência. Tem vezes até que se utiliza medicamentos para estabilizar o caso, porque a pessoa pode estar com crise de pânico, etc. A gente, a gente logo no início do nosso curso, eu encaminhei para vocês o contato da Luciana Brum, que é uma psicóloga. Nós até na segunda-feira que vem, amanhã, nós vamos ter uma palestra dela, né? Ela vai falar sobre autoconfiança. Então é bem interessante, não percam. Espero que a nossa internet já tenha sido resolvida. Então a gente tem que buscar pessoas que possam nos ajudar. Mas saibam, no início a gente precisa ter ajuda das pessoas, mas só você pode resolver isso. Só você tem a possibilidade de mudar, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é seu. Então, só você decide: eu quero mudar, não quero mais sofrer, não quero ter mais raiva, não quero ter mais esses sentimentos negativos na minha vida. Eu agora só quero ter sentimentos positivos. E através do trabalho que a gente faz, dos exercícios diários, nós começamos a aumentar a nossa frequência vibracional. Começamos pela gratidão, começamos a nos sentir mais dispostos, trabalhamos o perdão, começamos a ter contemplação, contemplar o que existe no mundo, a beleza da natureza e chegamos no exercício do amor. Então é bem importante que a gente trabalhe isso. Eu poderia falar de todos esses sentimentos, mas no material didático vocês vão encontrar, né, um resumo de cada um desses sentimentos para que vocês possam estudar com calma. Então não tem necessidade de eu ficar aqui falando direto sobre esses sentimentos, ok? Mas estou disponível para conversar com vocês caso vocês precisem, né, de alguma orientação, de alguma indicação de psicólogo, de psiquiatra, tá? Eu posso indicar. Vamos agora para a terapia do riso. O que que é a terapia do riso? A gente vai aumentar a nossa vibração, trazendo alegria, chegando a 540 Hz. Então, o que que é essa terapia do riso? Terapia do riso, você mesmo pode fazer com você. No material didático de vocês, eu coloquei um vídeo que fala da terapia do riso, que a pessoa explica o que que é a terapia do riso, como faz, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, a gente pode começar fazendo o quê? Falando coisas engraçadas. Então, eu posso fingir que eu estou rindo. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Então, conforme você vai fazendo, você já começa a rir das besteiras que você está fazendo, né? Da brincadeira que você está fazendo. Então, você já começa a trazer alegria. Você pode também começar a se olhar no espelho dando gargalhadas. Então, eu vou fingir que a câmera aqui é meu espelho, aí eu vou falar. Você pode fazer caretas. E ficar e rir das suas caretas, né?
dê gargalhadas enquanto você toma banho, enquanto você se arruma. Então você já vai trazer uma energia positiva para a sua vida. Você pode fazer o exercício também de olhar para o espelho e não rir, né? A gente fazia isso quando era criança. Lembra que a gente ficava olhando para o olho da pessoa e ficava olhando, 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 e quem risse primeiro comia todas as porcarias do mundo? Então, olha a brincadeira. Quem ri primeiro come todas as porcarias do mundo, quando deveria ser come tudo que é coisa boa no mundo, né? Para você ver como é que até nas brincadeiras, né, que a gente vivia, que a gente fazia quando pequeno, sempre tinha um fundo negativo. Então, se você ri, você vai comer as porcarias do mundo. Não tem lógica, né? Então, vamos mudar essa coisa. Então, quem ri vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E é claro, o objetivo é rir. Quanto mais você rir, mais você vai estar com energia positiva. Procure não levar as coisas tão a sério. É melhor rir do que chorar. Então, comece a ter uma visão da vida mais positiva, mais equilibrada. Aprenda a olhar o lado positivo das coisas. Chegou um problema? Se chegou um problema para você, é porque você pode lidar com ele. Como tem aquela frase que diz: não se coloca uma cruz tão pesada que você não possa carregar. Então, se chegou para você, é porque você pode carregar e você deve enfrentar aquilo. Enfrentar o quê? De forma equilibrada. Chegou o problema? Respira. Tenta entender o que esse problema está trazendo de informação para você. Qual é o aprendizado que esse problema está trazendo para você? O que eu preciso aprender? Porque tem pessoas que ficam com aqueles problemas recorrentes, né? Chega um, acontece, daqui a pouco chega a mesma coisa parecida, acontece com outra pessoa, e vai assim criando padrões. E por que vai acontecendo isso? Porque você não resolveu. Então você precisa entender e precisa entender o que você precisa aprender com aquela situação. Então, os problemas, eles são oportunidades de melhoria para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Então, o riso, ele é contagiante. Quanto mais você ri, mais você contagia. Aí eu vou contar a história que aconteceu comigo, que foi uma história real, verídica, que eu estava no cinema assistindo um filme brasileiro que era muito ruim. E aí eu estava com as amigas e a gente começou a conversar de outras coisas e rir, gargalhar dentro do cinema, mais gargalhada do que aquela que eu dei no início, aqui quando eu comecei a falar da terapia do riso. E daqui a pouco a gente ria tão alto e ria e se divertia que daqui a pouco estava o cinema todo rindo. E riam e gargalhavam. Foi quando eu percebi, gente, estão rindo. Eu não estava nem olhando porque estava acontecendo na tela, porque a gente estava ali entretida nas nossas risadas, nas palhaçadas que a gente estava fazendo. E quando eu olho para a tela do cinema, eu vejo que estava passando um enterro. E estava o cinema todo rindo. Rindo das nossas gargalhadas, porque na tela estava lá um enterro. Foi aí que eu tomei consciência quanto que a energia contamina a outra pessoa. E naquele momento eu estava fazendo riso, rindo alto com as minhas amigas, e a gente conseguiu contaminar o cinema todo. Para você ter ideia, as pessoas continuaram rindo até a hora que terminou o filme e saíram rindo do cinema. Quem estava lá fora estava achando que o filme era excelente, que eles estavam rindo do filme, e o filme era uma porcaria. E muitas pessoas devem ter ido assistir o filme achando que eram bons e que iam rir, e na verdade eles riram porque a gente estava gargalhando no cinema. Então, uma outra dica da terapia do riso: cante, invente músicas engraçadas, passe a pensar positivo. E isso vai te trazer um equilíbrio e uma vida melhor daqui para frente. E aí nós temos, né, um exercício do módulo, que é o exercício do perdão. O exercício do perdão, ele é muito importante, porque ele vai ajudar a você se livrar
de muitos sentimentos negativos que hoje povoam sua mente, o seu coração e acabam trazendo para o seu corpo energias negativas que podem se transformar, se materializar em doenças. Então, o exercício desse módulo é o exercício do sinto muito. O que que é o sinto muito? É você dizer eu sinto muito. Sinto muito por quê? Por exemplo, sinto muito por ter me deixado enganar por fulano de tal. Eu me perdoo. Então, quando você sente muito, pode ser em relação a algo que aconteceu e que você se culpava. Então, você se perdoa. Sinto muito por ter mantido por anos e anos desavenças com fulano de tal. Eu me perdoo. Eu peço perdão a esta pessoa. Sinto muito por ter perdido a chance de mudar para uma outra cidade quando tive o convite. Eu me perdoo. Sinto muito por não ter estudado o suficiente até hoje. Eu me perdoo, por isso que minha vida não está andando, porque eu não me dediquei àquilo que eu deveria me dedicar. Então você começa a se perdoar, a sentir muito. O outro exercício é o exercício me perdoe. O me perdoe, você está pedindo perdão a outra pessoa, a coisas que você fez negativas em relação à pessoa. Então, fulano de tal, me perdoe por tudo, por não ter te apoiado quando você precisou de mim. Fulano, me perdoe por ter te humilhado, te maltratado naquela vez. Fulano, me perdoe por não ter demonstrado o amor que tenho por você. E você também tem que pedir perdão a você. Me perdoe por ter sentido culpa durante anos e anos. Me perdoe por eu estar revivendo, remoendo mágoas, sentimentos negativos durante anos e anos. Então você fala: me perdoe, eu te perdoo. Eu me perdoo. Então você trabalha o perdão dessa forma. Então você pode pedir perdão, você pode perdoar e pode ser perdoado. Tem pessoas que sentem necessidade, quando estão fazendo esse exercício, de procurar as pessoas que magoaram elas ou que elas magoaram para poder limpar de vez esta energia e dissolver tudo isso. Mas isso não é necessário caso aquela pessoa não esteja aberta para isso. Então não vale a pena você procurar, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa que te estuprou, você não vai pedir perdão ou vai dar perdão para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, se fez isso em algum momento, é uma pessoa que não tem consciência, não sabe o que faz e prejudica as pessoas. Então você tem que se perdoar primeiro, tirar a culpa de você ter permitido aquilo e perdoar aquela pessoa porque ela fez aquilo dentro do conhecimento que ela tinha, da situação que ele se encontrava psicologicamente afetado. Então você perdoa e corta essa energia, porque quando você sente uma coisa negativa e você joga aquela energia, ela vai para aquela pessoa e volta para você, e vai e volta, e você fica remoendo aquelas situações. Então é muito importante a gente começar a trabalhar. Quando vocês estiverem fazendo esse exercício do perdão, anotem no caderno os sentimentos. Pode ser, depois das 10 páginas de cada um desses exercícios, você anotar os sentimentos que você sentiu quando estava fazendo o exercício do perdão. Porque tem algumas coisas que podem trazer até catarse, né? Você trazer para fora energias negativas porque você relembrou daquele passado. Veio o pensamento negativo, veio o sentimento negativo, o que que você vai fazer? Usa a chave da sua vibração positiva. Essa, eu já mostrei para vocês, é a minha chave da vibração positiva. Então, toda vez que vocês sentirem, né, um sentimento negativo, quando estiverem fazendo o exercício perdão,
anote qual foi o sentimento que foi gerado, que a gente vai usar no exercício da semana que vem, e tragam para a vida de vocês aquela chave da energia positiva, da sua vibração positiva. Então, toda vez que eu olho para isso que está aqui, eu estou sentindo a energia positiva na minha vida, né? Me sentindo grata, contemplando a beleza dessa natureza, sentindo amor, lembrando dos bons momentos que eu vivi nesse local. Então, eu estou trabalhando essa energia e esqueci aquela energia negativa. Então, como é que você vai saber que essa é a chave da sua energia positiva? Quando você estiver pensando, sentindo uma coisa negativa, usar a chave e realmente você conseguir se livrar naquele momento da energia negativa. Como é que você vai saber isso? Testando. Então, você pode escrever lá no seu caderno, na primeira página, ou tirar foto daquilo que te traz energia positiva, que te traz o bem, que você vai sentir bem. E aí, a partir daí, você vai testar qual dessas é a mais forte, que realmente te coloca no prumo novamente. E é essa que você vai usar todas as vezes que você sentir sentimentos negativos. É normal, estamos em um aprendizado, que vocês tenham sentimentos, ora negativos, ora positivos, é normal. Por isso que a gente faz o quadrinho para levantar a quantidade de sentimentos positivos e negativos do dia, porque quando eu faço isso, eu estou o quê? Me mantendo alerta, vigiando. Então, quando eu faço esse levantamento dos sentimentos positivos e negativos do dia, eu estou tomando consciência que eu estou fazendo muito mais, trazendo para a minha vida muito mais pensamentos, sentimentos e atos negativos do que sentimentos e atos positivos. Então, eu preciso tomar uma atitude para melhorar isso. Então, se eu pensei negativo, eu trouxer um pensamento positivo logo depois, vocês vão ver que com o tempo vocês vão aumentando a frequência vibracional do dia de vocês, até vocês chegarem, né, à energia do amor, por exemplo, da contemplação, da luz, da iluminação, porque vocês estão trazendo essa energia positiva. Deixa eu falar uma outra coisa a gente já está terminando, mas o que é importante que vocês saibam. Quando algumas pessoas falam assim, André, mas eu vou falar coisas que eu não acredito, tipo, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou feliz. Eu não acredito nisso. Se você não acredita, como é que você vai trazer essa energia para você? A gente já viu que a gente pode determinar coisas para mudar a nossa vida. Se você só fala coisas negativas, sua vida vai ser só negativa. Se você começa a falar coisas positivas, mesmo que elas não estejam ainda materializadas no seu dia a dia, você está construindo formas, pensamento, para trazer essa energia positiva para a sua vida. Então, isso é importante. Então, façam um experimento. No exercício de gratidão, que eu acho que foi na terceira, terceira parte do exercício de gratidão, eu falo: escrevam tudo aquilo que vocês desejam realizar. Exemplo, a pessoa que está desempregada, ela vai fazer: eu sou grata pelo emprego que eu tenho, que me reconhece, que me paga 30 mil reais por mês, que isso, que aquilo outro, que investe em mim, que eu tenho bons colegas, que o ambiente é ótimo, harmonizado, que eu fico feliz, que eu acordo todo dia feliz, blá, 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 blá. Então você está criando o quê? Uma energia positiva. Se todo dia você fala isso, você vai criar uma forma pensamento, vai colocar sentimento quando você está lendo aquilo, dizendo como se aquilo já fosse real, e aí você vai estar materializando a coisa positiva na sua vida. Conforme vocês forem fazendo esse exercício, vocês vão vendo que a vida de vocês cada vez mais vai se tornar melhor. E o fluxo da prosperidade vai abrir e vocês vão cada vez mais ter eh, possibilidades e
O universo vai trazer para vocês mais rápido do que vocês pensam, mais rápido que a luz, tudo aquilo que você deseja vai se realizar. Eu falei na última live sobre o saco de biscoito. Hoje eu vou contar outra que aconteceu comigo. Eu estava, eh, eu estava chegando em casa e eu vi que tinha um tapetinho, né, na minha porta que já estava meio velho, sujo, e eu queria trocar. E aí eu pensei, tá bom, quando eu passar por uma loja que tenha tapete, eu compro. Só pensei isso. Isso foi uma quinta, sexta-feira. No sábado eu saí com umas amigas. E aí uma amiga chegou para mim, a gente já estava indo embora. Ela, e André, lembrei, comprei esse tapetinho de porta para você. E é isso que eu falo assim, as coisas vão acontecendo. Como no outro dia também, já faz algum tempo, eu eu peço produtos orgânicos num lugar aqui no Rio de Janeiro, e aí eu peço sempre abacate, gosto de comer abacate com limão, e aí não tinha limão para fazer o abacate com limão. Aí eu falei assim, nossa, preciso pedir limão, porque eu esqueci de botar na lista de coisas que eu quero. Isso era de manhã, umas 10, 11 horas. Quando deu meio-dia, eu sempre entrego uma comida para minha personal training. Eu faço comida demais, aí acabo distribuindo. E ela bateu na minha porta. E com um saquinho de limão. Eu falei, que isso? Ela disse, não. Olhei na minha geladeira, tinha esse saquinho de limão, eu resolvi trazer para você. Então, é isso que eu falo para vocês. A prosperidade é a gente ter tudo aquilo que a gente deseja na hora que a gente deseja. Ser próspero é você ter tudo o que você deseja na hora que você deseja. Tem pessoas que esperam ganhar na loteria milhões e milhões, mas será que você está preparado para ganhar na loteria? Será que você está. Você sabe, se você ganhasse hoje 30 milhões de reais, o que você faria com esse dinheiro? Você tem planos para esse dinheiro? O que você faria com isso? E não fale assim, não, eu vou ajudar as pessoas. Você vai acabar perdendo todo o dinheiro, toda a bênção que você recebeu. Então você tem que saber para que você quer. Então imagina que se você ganhasse 30 milhões de reais hoje, você ia parar de trabalhar. Será que a sua missão de vida não está dentro do que você faz hoje no seu trabalho? E se você parar de trabalhar, você vai parar com a sua missão de vida? Então é isso que a gente tem que pensar. Todos nós temos missões de vida, todos nós temos motivo de existir. Você não veio para esse mundo nesse momento de transição planetária para não fazer alguma coisa, ou para passar em branco, ou só para comer, dormir e acordar. Não, você veio, você tem uma missão a fazer. E a nossa missão está sempre ligada a devolver algo para o universo em relação à nossa existência. Então você tem que deixar sua marca. Então eu pergunto para vocês, como você tem feito para deixar a sua marca na humanidade? O que você tem feito para melhorar o mundo em que nós vivemos? Se você já tem essa resposta, você já achou a sua missão de vida, porque a sua missão de vida, ela está intimamente ligada, integralmente ligada a você dar algo sem esperar nada em troca, ok? Isso que eu estou fazendo com vocês é uma das minhas missões de vida e por isso que é uma aula gratuita. Então, beijo no coração de vocês. Espero que na próxima vez a gente tenha internet, mas eu vou deixar gravado aqui para que vocês tenham informações. Se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar lá no grupo. Lembrando que o nosso curso Mude a Sua Vibração, a próxima turma 10 só vai ocorrer em abril. Então, não perca a oportunidade de participar todos os finais de semana, todo domingo à noite, das nossas lives, para vocês poderem ter um maior aprendizado. Não esqueçam de fazer seus exercícios. Obrigada, boa noite, namastê.